Fala, meus amigos machadores, estamos aqui com mais um podcast machador. Eu, Davi Neto, 4x4, e meu amigo, Garupa Machador. Fala, turma, tudo firme? Como é que você tá, meu irmão? Bom demais, e você, meu velho? Mais uma segunda-feira aqui, olhando pros seus olhos verdes. Às 19 horas, sempre certinho no horário. Dessa vez, com um criador top. Convidado especialíssimo. Quem é, Pepe? Fala aí. Diga-se de passagem que eu tenho 3 meses pedindo esse homem pra vir. Vem, rapaz, por favor, dê uma moral a gente. Garupa, minha agenda tá cheia. A agenda do homem é difícil. A gente teve que lascar a página. Mas hoje Tirou ele veio. Página, ele não pôde agendar mais nada, e aí pronto. E aí mandou um helicóptero pegar ele pra ele vir cá. Seja bem-vindo, meu amigo Fred Aras 2B. Obrigado, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Gostaria inicialmente de parabenizar pelo trabalho, pelo pioneirismo, né? Quando vocês iniciaram com esse trabalho de podcast do Machador. Obrigado, amigo. Engrandeceu muito a raça, né? E ajuda bastante o nosso Manga Larga Machador. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco lá do Aras 2B, do nosso trabalho de criação. Bom demais. Obrigado, meu amigo. Obrigado de coração pela sua presença, pelas suas palavras. Por aceitar o convite. Com certeza. Fred, que é um dos grandes criadores aí, conhecedores de cavalo da nossa Bahia e do Brasil, tem grandes resultados. Acabou de fazer aí um shopping que foi um sucesso, um 100% de vendas. Disponibilizou o tempo dele, vim de lá, de onde ele mora até aqui. Com Não é certeza. perto, a distância É distante, né? Obrigado de verdade. Isso, e você falou que eu demorei de vir, mas porque o pessoal sabe, eu não moro em Salvador. E aí, A agenda tive que fica conciliar a agenda. Mora lá na Valeu. cidade do Aras, lá em Ubaíra, Bahia, na região do Vale do Jiquiriçá. Um abraço pra turma do Vale. Região top. Exatamente. Uma região que tem muitos criadores e que muitos usuários. né? Região Pessoal boa de lá- cavalo, né, Fred? Muito, muito. O pessoal gosta muito de cavalo. Muita Gosta cavalgada na região, né? muita. Muito usuário. O pessoal realmente... E você abastecendo essa turma toda lá de cavalo. Eu procuro Atender todo mundo. atender o mercado. né? Fredão, fomenta demais essa turma lá. É isso aí. E vamos falar de cavalo, Fredão. Vamos falar de machador. Mas antes de falar de cavalo, o que é que o pessoal de casa tem que fazer? Pessoal, você que está em casa, dá uma clicadinha no botãozinho inscrever, ativa o sininho, segue Aras 2B no Instagram, o homem tá lá, segue Garupa Machador, segue Podcast Machador e de quebra, segue o Aras 4x4, não é não, Pepe? Com certeza. E só mais um detalhe, gente. Antes da gente começar a falar de cavalo, hoje a gente tá com mais 2 presenças ilustres aqui. O pessoal da Liga de Medicina Veterinária da Unifax, da Lamec. É isso aí. Camila, correto? Camila e Ana Júlia. Elas que foram as ganhadoras do sorteio. Da palestra que a gente participou na Unifax, a segunda dupla que tá vindo aqui. Mais uma vez, a gente fazendo um podcast aqui com audiência presencial. A gente tá se Meninas, sentindo importante, obrigado viu? por ter vindo, por vocês terem vindo. E se quiserem também perguntar, fiquem à vontade, viu? Fredão tá aí pra Senta responder. em casa. Isso. E vamos lá, Fredão. Me diga uma coisa, já de bate-pronto, por que 2B? Nunca perguntei isso pra você. Ah, sim. Já era a minha primeira pergunta. Você Já sabe que eu queimei. pergunto logo. Eu tenho 2 filhas, Bianca e Bruna. E quando eu me associei como criador, elas já tinham nascido, né? E uma forma de homenageá-las foi botar o 2B, o numeral 2 com a letra B, né? Significando as duas Brunas. As iniciais de Bianca e Bruna. Bianca e Bruno. Bacana, boa homenagem à família, né? Você só não pode fazer mais um, porque se fizer mais um agora, não tem mais como mudar o nome do Ara. Não, mas elas já tinham encerrado a carreira quando botou o nome do Aras. Já Você tá falou tudo onde certo. você mora, mas o Aras fica onde? Em Ubaíra. Ubaíra também. Isso. Certo. E quanto tempo de criação? 2B. Olha, Como é que começou? Quanto tempo e como foi que começou essa história do Aras? Na verdade, comecei como usuário desde muito cedo. Mais um, hein, Pepe? Mais um usuário aí. O usuário virando criador, criador. grande criador, né? É. E, na verdade, nossa paixão e amor pelo cavalo foi transmitido de pai para filho. Meu Bacana. pai, ele casou velho, teve filho velho, e ele usava o cavalo como meio de transporte. Ele nasceu na fazenda, na zona rural, depois se mudou para um distrito que tem lá chamado Volta do Rio, que fica a uns 15 quilômetros de Ubaíra. E naquela época não tinha outro meio de transporte, né? Era cavalo ou trem. E ele tinha que vir na cidade, ele
trabalhava com comércio e tinha que vir quase diariamente em Ubaí, desses 15 quilômetros de ida e 15 de volta. E ele usava o cavalo como meio de transporte, né? Meu pai era apaixonado e adorava cavalo. Meu pai faleceu. E ele incentivou muito a gente, eu desde 3 anos. E você, pequeno, via ele sair para trabalhar montado? Era assim, não? Eu já não peguei essa época. Eu, pequeno, ele incentivava a gente a montar muito. Eu tenho 2 irmãos, um ano mais novo, outro ano mais velho. E a gente, desde 3, 4 anos de idade, todo mundo montava. Todo mundo tinha um cavalo. E meu pai tinha o maior prazer. A gente via a satisfação dele e o prazer em botar a gente para montar. Que beleza, velho. Isso é bacana demais, né? E aí, imagina, uma criança começa a montar, como eu sempre vejo até hoje, não para, né? Se encanta você logo, monta, né? o amor que tem pelo cavalo, a tendência é que carregue pro resto da vida. E foi nosso caso. E aí, eu sempre tive cavalo. Sempre tive. Como usuário? Como usuário. Cavalo Cavalgada. sem registro, cavalgada Lá tem montaria, cavalgada. Em Ubaí, na região, toda semana. Muita. E a gente participava muito, participo até hoje. E comecei assim. Aí chegou um determinado momento, eu já trabalhando, estruturado, falei, vou me associar e criar cavalo registrado, né? Vendi os animais sem registro. E, na verdade, foi o primeiro cavalo com registro que eu comprei, foi o Pé de Ouro. Pé de Ouro da Geocom? Foi o primeiro? Foi. Hoje que é um dos garanhões com mais expressividade na raça, hoje é a cara, talvez, do Aras 2B, que é o seu principal garanhão como propriedade, né? A identidade do Aras. A identidade do Aras foi o seu primeiro cavalo que comprou? Com registro. Documento. Começou bem. Comprou potrinho ou comprou já a grau grande? Não, ele cavalo júnior iniciando, né? O pessoal me ofereceu, fui olhar, montei, gostei muito e comprei ele e uma égua, Fada Refazenda. Sim, a égua preta. Mas você comprou ele com o intuito de pista, com o intuito de montar nele? Não, vou montar no cavalo registrado ou para fazer... De montar, Davi, produção? Eu sempre gostei foi de montar nos animais. Montar, eu sempre gostei de montar. No início eu não pensava em pista. Mas o pessoal falou, Fred, esse cavalo ganhou uma pista, tinha sido feito uma pista, tinha sido reservado, campeão de marcha. Leva esse cavalo para nacional. Vale a pena levar? Eu não sabia nem o que era nacional, não sabia a importância de um título nacional, a dificuldade que era para se conseguir um título nacional. Aí eu falei, tudo bem, vamos levar. O cavalo estava no CTE com fifio. E junto dele eu comprei uma égua, Fada Refazenda. Sim. Que na época estava com o Lucas. E aí eu resolvi, vou levar os dois nessa primeira nacional que a gente foi. E acabou, rapaz, graças a Deus, que Pé de Ouro foi reservado, campeão de categoria, e Fada foi primeiro prêmio de marcha. Na primeira nacional. Na primeira nacional, nessa mesma. Com os 2 primeiros animais que você comprou registrados. Levei os 2, tá ruim? E os 2 subiram. Tem estrela pra cavalo. Velho. Aí você a gente tá falando de que ano aí, mais ou menos? 2016. 2016. Primeira nacional, 2 premiações, 2 animais, 2 premiações. Agora, depois disso, o Pé de Ouro ainda voltou, né? Voltou. Aí... 2018? 2018 nós retornamos com ele, com Lucas. Aí ele foi campeão de marcha e categoria. E 2019 voltou com Peu, também foi campeão de marcha e categoria. Ele é um cavalo incrível. Até hoje, outro dia o Lucas estava me falando, Luquinhas, CTE fundo de quintal. Sim. Que é muito difícil um cavalo conseguir fazer isso. Né? Ele foi repetiu o feito, né? Ele foi 3 vezes na Nacional e as 3 vezes ele subiu a rampa. E as 2 últimas ele foi campeão de marcha e de categoria. E foi primeiro prêmio campeão dos campeões de marcha e foi grande marchador ideal da raça. Ou seja, o marchador ideal significa que é o cavalo mais completo ali julgado, né? Que engloba a morfologia, marcha e ação, né? Isso, tanto com Lucas como com Peu, ele subiu o pódio na categoria e no sábado também, que é o grande campeonato. Ele subiu novamente. Subiu, e aí? E mais de uma vez. Graças a Deus, né? Você só tinha na época uma égua e ele, no caso. Depois que o cavalo foi campeão, você deu uma virada de chave, pô, preciso produzir, preciso comprar mais éguas para tirar produtos. Foi assim que começou, não? Você começou a iniciar um trabalho com o cavalo e daí foi o Pé de Ouro que, digamos assim, que deu start? Foi. Para você produzir potros? Com certeza, com certeza. Antes mesmo da Nacional, aí eu
eu sempre gostei muito de montar, como eu falei, e eu achei pé de ouro um animal extraordinário. Era o cavalo que eu gostava. É engraçado como o conhecimento do pessoal antigo de cavalo é o mesmo até hoje. A sabedoria desse pessoal mais antigo. Meu pai me falava tudo isso, né, Fred? Andadura eles chamavam passo passada. Sim. Ele falava, esse tipo de animal de passo passada, isso não presta para a gente viajar. Isso balança demais, machuca a gente. O de picado muito natural também não é bom. Quando vai ficando velho, ele vai partindo para o passo passado, que é a andadura. Ele falou, o animal bom, eles chamavam viajeiro picado, que hoje é a mesma coisa que a marcha de centro. Ele falava, o animal bom para a gente montar e viajar é o de viajeiro picado. Porque é cômodo e aguenta longas distâncias, né? E não altera, não, é cômodo e não muda. Ele vai manter sempre um equilíbrio ali. Exatamente. Quando você dá pressão, ele vai picar dali. Quando tira pressão, ele anda na marcha de centro, que é cômoda. A verdade é realmente isso. E ele me falava, isso ficava em minha cabeça. Quando eu montei, que comprei pé de ouro, era exatamente esse cavalo. Você lembrou do ensinamento do seu pai? Isso. Era essa marcha de centro que você apertava, dava uma pressão, ele picava. E hoje é o que a gente vê cada vez mais as criações buscando, né? Até mesmo porque os animais hoje que são julgados que são campeões em pista, são esses animais, né? Que buscam equilíbrio, animais que têm bom rendimento. Sem dúvida. Isso, exatamente. E a produção do pé de ouro veio seguindo o caminho dos pais, porque assim, de lá pra cá, você hoje, pra quem não sabe e ainda não conhece, tem uma produção, uma criação muito grande e de sucesso, né? Com outros nomes que a gente ainda vai Vamos chegar citar lá daqui por a aqui. pouco. Mas depois que você deu esse start aí, você começou a comprar pontualmente 1 a 2 éguas, você falou assim, eu vou comprar mesmo agora de vez ou vou montar um aras? Não. Foi devagarzinho. Como até hoje. Sempre que eu vejo um animal que me agrada, eu acho assim que o sucesso de um criatório estão nas fêmeas. Eu vejo muita gente preocupada em garanhão, vou comprar cobertura de cavalo caro e garanhão. O bom garanhão é o que não atrapalha a produção de uma boa égua. Uma boa égua de produção. É o que a gente utiliza lá. Você pode repetir, por favor? Para mim, o bom garanhão, o cavalo bom de produção, é o que não atrapalha a égua. Porque uma égua que produz bem, garoto, eu vejo lá em casa, ela produz bem com diferentes cavalos. Ela produz bem. Ela é forma para qualquer cavalo. Vocês gravaram esse corte aí de casa, né, turma? Gravou essa informação, né? Porque eu fiquei abalado aqui agora. Aí é um ensinamento. E aí eu sempre fui buscando de lá para cá justamente esse tipo de animal, essas éguas. Por exemplo, assim que eu comprei o pé de ouro, eu me apaixonei pelo cavalo, gostei muito. Eu falei, rapaz, vou procurar o tamanho desse cavalo. Eu vou comprar a mãe desse cavalo e vou produzir da mãe desse cavalo. E encontrei. Encontrou? Comprei, até numa boa condição na época. Sim. É o que eu disse, o pessoal não consegue enxergar o valor que tem uma boa égua de produção. Sem dúvida. Paga muito caro numa égua de pista, mas, rapaz, eu não olho nem o animal de pista que está ganhando, eu procuro sempre a mãe. Perfeito. A mãe dessa égua. E normalmente vou atrás e, como eu falei, às vezes você consegue comprar numa boa condição porque o pessoal não valoriza. Não dá tanto valor, né? E você dá o valor à forma, de onde veio aquilo ali, quem foi que produziu aquilo. Com certeza. E você tá falando isso e realmente eu sou prova viva, porque eu já vi algumas vezes você consultando animais que muitas vezes outras pessoas não valorizavam porque é uma égua que tem 18 anos de idade, 20 anos de idade e você não tem problema nenhum em comprar esses animais. Pelo contrário, você sabe que se ela produzir 1 ou 2 bichos na sua casa, já tá pago. Já tá pago. E você produzir a forma, justamente isso, são éguas que são forma dos cavalos que você vê se consagrando hoje. Como você disse, lá em casa eu tenho algumas éguas mais velhas que nós buscamos justamente isso, por ser uma boa reprodutriz. Sim. Nós adquirimos independente da idade, ainda estava produzindo, e eu tenho lá algumas, 19, 20, 22 anos. Produzindo bem. Extraordinárias de produção. Eu comprava assim também conhecendo os filhos, né? 2, 3, 4 filhos bons, eu falava, rapaz, a égua tem muito valor para mim. Essas éguas você coleta, são doadoras ou você deixa produzindo a parte da campo? Aí a gente só faz embrião porque já tem uma idade avançada e a gente sabe que uma gestação pesa. Acaba sacrificando um pouco essas éguas mais... Machuca um pouquinho. Aí a gente coleta o embrião, mas todas elas estão produzindo. Todas essas éguas, 18, 19, 20, 21, 22 anos, está todo mundo produzindo embrião bem. Como é o nome da mãe do pé de ouro? Eu sei que ele é filho do Elcídio do Porto Azul. Não,
Egípcia da Pipoca, é uma filha do Bandido, Estrela do Bonfim. Certo. É um cavalo que Norbertinho lá, eles usaram e gerou essa égua. Aí, pra você ter uma ideia, aí eu fui e comprei essa mãe do pé de ouro, né? E fiz... A egípcia? A egípcia. Fiz 7 produtos da egípcia. Desses 7 produtos, Rapaz, 5 saíram e ganharam pista. A egípcia é o que? Ditador, é? Bandido, Estrela do Bonfim. Outro dia eu tava conversando na Nacional com o Norbertinho a respeito desse cavalo. Ele me falando, Fred, esse cavalo realmente produziu muito bem lá. A gente não tem muito produto dele, mas produziu muito bem as filhas. E a egípcia da Pipoca, seja por coincidência que eu sei que não é mãe da Divina das Beiras. É mãe do Pé de Ouro, é mãe da Divina, é mãe da Anitta, Do Elfo 2B. é mãe da Diva, é mãe do Elfo do B. Todos esses que eu Ou seja, falei aí ganharam pistas. Ou seja, a égua é a forma para qualquer cavalo. E eu vou lhe dizer, ela produziu com seu Chico, cavalo de Cavalos diferentes, com né? Elcide, cavalo de E o mesmo resultado. com Elfo, cavalo de pista. E eu recebi ano passado a inscrição dela no livro de elite da associação, MM7. Sério? Bom demais. Pô, parabéns. Uma forma que você foi buscar lá atrás exatamente o que... A prática do que você tá falando, o resultado, né? E foi muito inteligente de sua parte, parabéns. Eu tava olhando aqui, você tem puxa uma sardinhazinha pro Lampião, você tem 3 doadoras, que são filhas diretas do Lampião, que é a Natureza da Riocon, a Inca da Pipoca e a Pietra da Riocon, não é isso? Isso, exatamente. Fala um pouquinho dessas 3. Estudou sua tropa, viu? O homem estudou sua tropa, tá afiado. Tá sabendo mais do que eu. Fala um pouquinho dessas 3 doadoras e por que, se foi coincidência o Lampião ou se você realmente tem preferência pelo Garanhão, pelo cavalo. Não, o Lampião eu sempre gostei muito, a mesma coisa, o tipo de marcha. Qual era a marcha do Lampião? Vocês devem ter visto vídeo dele montado e tudo. Era marcha de centro. Centrinho para picado. Então, eu sempre valorizei muito essa marcha aí, né? E aí eu tive uma vez lá em Norbertinho, na Rio Com, e montei algumas filhas do Lampião. Eu achei extraordinárias de sela. Um tipo de diagrama de marcha picada, a marcha muito parecida com a marcha do pai, muito equilíbrio, muita comodidade, muita maciez de sela. E aí eu me encantei com essas éguas. São éguas que a gente não quer descer da sela, né? Exatamente. Você monta e não dá vontade de descer. Eu já tive a oportunidade de montar umas 2 ou 3 por aí. E são realmente éguas muito boas. E justamente. E o cavalo produz não quer dizer que 100% das filhas do Lampião vão ser no mesmo nível. Mas eu saí buscando. Essas 3 éguas você comprou na mesma ocasião ou não foi... Não, diferente. Fui catando. Garimpando até encontrar. Aí encontrei a Natureza, que é condomínio com áreas Guariroba. É uma égua que produz muito bem. Tem alguns filhos já ganhando pista. Também foi campeã de pista também, lá com os Lucalira. Teve filho dela agora na Nacional com Radiante. Teve. E o sócio é potência também, né? Potência. Guari. Gente boa demais. Um abração, meu irmão. Tamo junto. Abraço, Guari. Cria muito bem também. E ele me cedeu aí 50% da Natureza. Ele tem uma filha muito boa também, que fez algumas pistas. Aí depois consegui comprar Pietra com França, outra pessoa extraordinária. Me cedeu também 50%. E aí eu não parava de insistir. Rapaz, me venda o restante dela. Não quero deixar sair daqui de casa, não. Ele cansou de eu pedir e aí acabou me cedendo. Ele não aguentou mais você insistindo. Foi. Leva. Eu falei, rapaz, só tenho uma. Metade de uma, só tinha metade da Natureza. Preciso ter mais uma. Deixa eu ter uma. Aí acabou que ele me cedeu 100% da Pietra. Excepcional também. Do mesmo tipo de marcha das éguas que eu tinha montado lá em Norbertinho, que tinha gostado. Marchinha de centro para picado extremamente cômodas, troca rápida. Muito boas. E por último, eu consegui comprar do Aras Rodeio a Inca da Pipoca. Eu gostei, vi a marcha. Eu falei, rapaz, é das boas filhas do Lampião. A Inca tem, se eu não me engano, 65 premiações. Só isso. Quantos anos de idade que você comprou essa égua? Inca tá com 19. Falei, pô. Super fértil. Super. Pra você ter ideia, eu apartei agora. Ela pariu do poeta.
E eu apartei e a gente tem lá uns 4 embriões dela. É super fértil. Com a idade dessa, está dando embrião normalmente. E estava parida criando. Muito boa de criar, por sinal. Bom demais. Foi atrás da forma, tá vendo? E com Olha, tem uma certeza são formas que, como você falou, muito mais em conta, muito mais viável do que... Fora isso, rapaz, não tem mais, né? É. Quem tem. E eu fui pesquisando também que hoje na raça é um acasalamento muito certeiro. Essas filhas do Lampião com o elfo do Porto Azul. E também pensando nisso, eu tenho coberturas vitalícias do elfo. Eu tenho que fazer 15 produtos por ano dele. E como a gente começou a produzir com essas éguas do elfo, deu muito certo. Muito certo. É um fenômeno. Você só faz essas 3 éguas com elfo ou você mistura? Porque você usa elfo, você usa iraque. Isso, gaiato. E usa o gaiato beira-rio. Por sinal, são 3 garanhões negros. Não, o gaiato... O gaiato é castanho, né? É exato. Ficou sólida, né? Ficou sólida. São quase preto, realmente. Tem alguma coisa com relação à pelagem ou não? É coincidência? Ou Aras 2B, não. Eu opto pelo uma pelagem mais sólida. Não. É assim, minha tropa, se você for olhar, 95% é pelagem sólida. Mas nunca tive nenhum tipo de discriminação Coincidência. pelo tordilho, não. Sim. É porque hoje até você vê, não chega a ser nenhuma questão de coincidência. A tropa de marcha picada hoje tem pouquíssimo tordilho. Agora voltou a aparecer, né? Tem o batuque aí que está sendo muito utilizado. Por sinal, eu tenho uma filha do batuque muito boa. Gigi alcançou, foi né? primeiro prêmio nacional agora. Nunca tive nenhum tipo de discriminação, mas é porque realmente a tropa de picada hoje encontra-se pouco a pelagem de tordilha. Mas essas 3 doadoras, você utiliza os 3 garanhões ou não? Só elfo? Só elfo. Só elfo. Nas 3 é elfo. O Lampião é elfo lá em sua casa. Aí nós temos produtos lá da Natureza e da Pietra com elfo e são extraordinários. Deu pelagem sólida, preta, genuínos de macho picada, muito bem equilibrados. E aí eu resolvi manter só elfo nelas. Como deu muito certo... Não vai mexer em time que tá ganhando, né, velho? Exatamente. E como eu disse, rapaz, o garanhão bom é aquele que não compromete a produção da égua. E a tendência... Eu fiz isso, eu usei elfo do Porto Azul 6 vezes com a egípcia. Foi numa estação, fiz 6 embriões seguidos. É um mês de diferença de um pro outro. Fértil pra caramba. Isso. E todos os animais são muito acima da média. Os 6. Os 6, muito acima, muito acima. Uma irmã própria da Divina a gente vai estrear agora. É o mesmo nível da Divina, é extraordinária, a Dama. Dama 2B. Divina, Dama, Deusa. Mas estrear que você fala já de CBM agora, aqui em Salvador ou não? Isso, nossa intenção é classificar antes e ir pro CBM. CBM. E só pra galera de casa que não sabe quem é a Divina, qual o currículo de premiação da Divina 2B, desse cruzamento que você tá falando? Divina é uma égua nossa, elfo do Porto Azul na egípcia, que é a mãe do pé de ouro. Do pé de ouro. Ela, assim, Divina sempre foi um animal extraordinário e em pista sempre ganhou. A Divina só perde pra Paquita. Só perdeu pra Paquita até hoje. Sim. Né? Quando ela vai, a Paquita não vai, ela é campeã em todas as exposições. Porque caía na mesma idade, mesma categoria. Se bater junto as duas... A idade é bem próxima. Aí cai na Nacional junto com a Paquita, como caiu agora novamente, ela foi reservada. Ela foi a reservada campeã de macho na categoria da Paquita. Exatamente. Isso. E no último CBM, a Paquita não participou. Ela foi campeã brasileira e primeiro prêmio campeã das campeãs brasileiras de macho. E foi no CBM 2022 lá em São Paulo. Exatamente. Que por sinal, CBM 2022 no Aras Rafaela, né? Isso. E ele foi 2º lugar melhor criador expositor. Foi, e recebeu um troféu lá e voltou e comentou comigo até do troféu, que foi um dos troféus mais bonitos que você considera. É muito importante esse troféu, eu percebi pela forma que você falou. Conta um pouquinho depois dessa experiência para... Uma grata surpresa, né? Eu não me apego a essa questão muito do troféu, de título e tal, mas esse realmente chamou a atenção, porque primeiro eu não sabia que criador, expositor recebia o troféu, né? E é uma placa assim, bem grande, dá quase 1 metro por 50 de vidro, com a inscrição. E eu recebi em casa a associação, não sei por qual motivo não entregou lá, eu estava no evento presente.
E recebi em casa esse troféu da associação, segundo melhor criador, expositor do CBM. Lá em Mas São é Paulo. gratificante, né? Muito, muito. Até porque, Davi, assim, hoje nosso trabalho como criador e associado é um trabalho de criação. Hoje meu foco maior é ser um bom criador, é produzir bons animais. Perfeito. E não é só bom animal, eu não quero produzir bom animal de cavalgada, etc. Consequentemente vão ser, né? Mas o nosso objetivo é produzir bons animais de pista, é ter assim ter um número acima da média de animais de pista. E aí, quando você recebe uma premiação dessa, acho que o sentimento que vem é que, pô, tô no caminho certo. Talvez seja esse, né? Com certeza. Tá atingindo seu objetivo, né? Exatamente. E é muito gratificante também quando a gente vê nossos animais, nosso sufixo, você fazendo pista, os animais ganhando, você vai tendo essa confirmação, né, de que você está conseguindo fazer um bom trabalho. Como eu disse, eu acho o nosso índice lá de animal de pista muito alto, muito alto. O aproveitamento é muito grande. Isso, com certeza. E isso é com base nas escolhas que você está fazendo, né? Nos cruzamentos, nas bases. Como eu disse, eu tenho para mim a convicção de que a base de um criatório tem que ser as éguas. Boas éguas de produção. Normalmente a boa égua de produção... Isso é música para meus ouvidos. É um bom indivíduo, né? Normalmente o animal bom de produção é um bom indivíduo. Mas eu preciso ter lá no ar essas éguas, nossas doadoras, a confirmação de que são boas de produção. Né? Sim. E isso hoje a gente tem de todas as nossas doadoras, de que são boas de reprodução. Fredão, quanto tempo mesmo você tem de criação? Eu acho, não sei se chegou a falar. Aproximadamente 10 anos. 10 anos. De associado, Relativamente novo, né? Eu me associei e passei um tempo assim, sem adquirir nenhum animal, tal. Me associei, por isso que tem essa data assim de 10 anos. Mas você acha, comercialmente falando, que depois das pistas, do seu resultado, você teve o seu comercial, a busca por novos animais, aumentou muito? Foi considerável ou não? O resultado em pista, teve gente lhe procurando, gente indo na sua fazenda, gente chegando no ar lá, buscando produtos para comprar. Teve diferença? Teve um aumento nisso? Teve. Você acha importante isso? Acho. Assim, a gente... Pergunta muito assertiva. A gente não tem a devida divulgação de nossos produtos, Instagram, sou eu mesmo que alimento. Que faz. Então, raramente a gente posta alguma coisa. E a pista é o comercial. A vitrine, A né? pista divulga você para o melhor público do Manga Larga Mastrador, que são os criadores que estão ali, o usuário. Todo mundo gosta de pista, exposição. Então, seus animais estão ali, seus animais estarem ganhando, realmente é fundamental para essa questão comercial, né, as vendas. Qual é o maior benefício? Porra, de ganhar pista, sim, eu acho que é comercial. É o retorno comercial. A busca por novos produtos. Exatamente. 2B tá na rampa, então a tropa do 2B é boa, eu quero comprar um potro do 2B lá. Com certeza, produtos 2B então, ganhando diferentes produtos. Não é um acaso, não é um animal isolado que ganha, né? Tem alguns 2B, vários ganhando... Um resultado consistente ali, vários... Isso. É isso. Sua marca tá ali, então tem alguma coisa diferente. É o que a gente vê, por exemplo, a Riocon. Foi criador, expositor aí melhor do Brasil por muitos anos, sim, né? E hoje você vê, por que foi? Porque realmente é uma tropa boa. Não é um animal. Não. Uma base de éguas boas. Exatamente. É o que... Tem genética, tem raça ali dentro, né? E até hoje, quando você coloca um animal à disposição de venda sufixo Riocon, é algo que vende na mesma hora, né? Justamente por conta disso. Eu acho muito assim... Exatamente. Cara, por que isso da Riocon... Aí é que está diretamente associado ao resultado em pista. Sim. Animais de Riocon ganhando pista por todo o Brasil, isso por muitos anos. Quando eles faziam pista, né, com a tropa própria, era realmente um fenômeno, um sucesso. E isso aí eu acho que é o que realmente potencializa. Agora, eu acho assim que ele tem pouco tempo, você tem pouco tempo, mas sua tropa não é uma tropa salada de fruta, entendeu? Você tem base. Se você observar a tropa dele aqui, só as doadoras têm raça. Tem direcionamento. Tem direcionamento, tem raça, tem tropa boa, porque tem muita gente que começa, tem pouco tempo, criando, e tem uma tropa salada de fruta, não tem raça ali, é tudo misturado, um aqui, outro ali, não tem uma raça, não tem um padrão, digamos, não segue um padrão, entendeu? Esse padrão aqui você colhe bons frutos, pô.
Não, tem que ter consistência genética. Eu olho muito o indivíduo, tem que ser um bom indivíduo. Minhas doadoras lá, apesar, mesmo as mais velhas, você monta de cabresto, empelha em qualquer uma e você sai encantado com o andamento, com a célula das éguas. Não, isso... É um bom indivíduo, mas todas têm também a genética muito consistente, a genética desse sangue que a gente gosta. Isso é algo que eu posso falar, porque acho que esse ano aqui, acho que umas 3 ou 4 vezes eu já fui lá no 2B, né? A gente tava naquela parte comercial, shopping, e assim, a sua tropa, como ele falou, é uma tropa muito homogênea. Porque você segue um padrão dentro dos indivíduos, das escolhas que você já falou aqui, das características que você julga como positiva, e hoje você está colhendo esses resultados. E a cela dos animais dele, tanto dos produtos 2B quanto das doadoras que eu tive a oportunidade de montar, são celas muito próximas, são animais que têm muita qualidade, animais que têm muita raça, animais que têm premiações e genética, independente da premiação ou não, mas tem produção comprovada dos animais mais velhos aos mais novos. Rapaz, não só isso, já lhe interrompendo, me permita, mas o maior termômetro, eu aprendi isso com meu pai, o maior termômetro para um aras é quem tá comprando, cara. E você teve um resultado, eu lembro, quando ele lançou o shopping, foi um recorde assim, em pouco tempo vendeu tudo, não foi? 4 dias, não foi, 4 dias vendeu tudo. Foi. Graças a Deus, sempre eu agradeço a Deus, né, pelos resultados. Então, o maior termômetro é isso, é quem tá comprando. Se o cara certeza. Tá indo comprar e tá querendo, é porque o caminho tá certo. Foi uma grata surpresa e sempre a gente fica com aquele pé atrás. Rapaz, eu vou Será que vai dar certo? E o nosso shopping não foi pequeno, foram mais de 40 lotes. Foi um shopping grande. Dias, vote uma média de 10 animais por dia, pô. E todos os assessores que estavam no grupo praticamente venderam. E eu vou lhe contar um caso curioso. Seu shopping, a gente fez um lançamento justamente na mesma época da Copa de Marcha de Aracaju. E aí eu tava com um cliente amigo, nosso amigo Galinho, que veio aqui, Ariston, um abraço pra ele. E aí ele tava comigo, só que ele acabou vindo embora mais cedo, pegou a estrada. Eu falei, rapaz, tá tendo shopping 2B e tal, mas eu acabei não mostrando o catálogo a ele. A gente tava conversando sobre outras coisas, ele pegou a estrada. No caminho, eu passei o olho assim, eu falei, rapaz, tem 2 potras boas aqui. Falei, Ariston, é o seguinte, tem 2 potras muito boas que eu gostei no catálogo. Eu acho que ao invés de você comprar uma, você podia comprar as 2. São 2 irmãs próprias. Pé de ouro da Riocon, na natureza da Riocon. Ele que aras, garupa? 2B. Não, eu confio na tropa do homem, confio na sua palavra. Não precisa olhar o vídeo, não. Pode fazer a proposta que se ele aceitar, eu compro. Ele não chegou nem a ver o vídeo. Aqui lá a gente liguei pra Fred negociou, disponibilizou. Assim, foi uma oportunidade que você deu a ele. E acabou que deu certo, depois ele bateu o martelo, não viu os vídeos, e quando chegou lá, que ele foi buscar pessoalmente as putras no dia que eu tava lá, aí ele endoidou na produção lá do Aras, ficou feliz pra caramba, satisfeito com as putras dele, e já tem uma que já tá montando, tá dando ele me comentou, show, né? Ele tá satisfeito com a compra. Mas são muito boas, realmente, de uma genética consistente, né? Exatamente. Pé de ouro na natureza, são 2 animais que a gente super confia, na genética e na produção. Exatamente. Outra questão importante, Davi, que a gente falou das éguas e que eu faço lá também é família dessas éguas boas. Né? Eu pego uma doadora, procuro fazer algumas filhas, como eu disse no início, né, com garanhões consagrados, assim, que, a meu ver, não atrapalham a produção da égua. E isso aí, rapaz, a gente tem tido um resultado também fantástico. Foi assim com a egípcia, está sendo assim com a Shakira. Eu queria que você explicasse, que às vezes tem muita gente em casa que não sabe o que é família, você fazer a família. Tem muito usuário em casa, não sabe como é que funciona. Justamente você ter vários filhos, descendentes daquele animal. De um mesmo animal de um determinado animal. Isso é impressionante no cavalo, viu? Como você consegue... O que é ter família? É você ter no aras a avó, a filha, a neta, a prima, todo mundo ali, a sequência genética ali. Exatamente. Se vender uma, ficar com a outra, pra ter sempre aquele sangue ali, né? Isso. Seu Davi ama fazer família também. Isso é muito bom, dá muito certo, Davi. Agora a gente tem que fazer família de éguas consagradas na reprodução. Você pode fazer fêmeas dessas éguas com garanhões que não atrapalham a produção. Tem muito garanhão que atrapalha, garoto, a produção. Você bota o cavalo bota um bocado de defeito. E isso eu já vi lá. O que tava talvez assim, fica assim. Que tava certo. Exatamente. A égua é boa de produção, você já sabe, já usou 2, 3 cavalos, deu super certo. Aí você usa um que você sabe que tem ali algum sinal. Uns pega um negócio. Rapaz, isso vai transmitir.
Aí eu acho que o erro não é nem tanto do Garanhão, já é de quem botou pra usar, o do dono, né? Porque tá insistindo ali num negócio, ele tem que enxergar, tem que ter uma visão e não usar. Com certeza. Às vezes vai ali teimoso, Exatamente. errado. E o que ele fala é muito assertivo, a gente estava até conversando aqui antes, nos bastidores, e assim, Garanhão, como você falou, eu acho que ele pode tanto levantar uma tropa, somando com as qualidades da égua, ou derrubar se ele vier atrapalhar a produção da égua, né? Exatamente. E funciona, rapaz, essa questão de família de boas éguas de produção. Funciona, dá Dá certo, né? Lá foi a egípcia, foi com a Shakira, com a Nina da Garoa. A Nina, parecida com o Pé de Ouro. Eu comprei a Urca da Garoa, foi reservada campeã nacional. Eu falei, rapaz, eu vou ver quem é a mãe dessa égua e vou procurar para comprar. Aí encontrei lá no Aras Garoa, a Nina. É uma filha do herdeiro do Porto, na Marcela do Porto. Sangue do Porto. É uma égua preta, extraordinária de marcha, muito boa. Hein, Ela Fred? como indivíduo. E pra fazer a família é super difícil, porque você tem que segurar o animal e não vender. Isso. E às vezes Dificílimo, e às vezes é produto de suas melhores éguas. Todo mundo vem atrás, todo mundo quer, todo mundo tá pedindo, e você não pode vender. aí o homem tem que estar com o bolso fechado. Não tem jeito. Se você quer evoluir na sua criação, primeiro você tem que ter uma peneira, sempre apertando o trabalho de seleção, sempre... Aumentando o crivo. Isso, exatamente, a seleção. Quando eu for lá no 2B, eu já sei. Eu chegava a olhar a tropa toda, pronto, vou abraçar ele. Eu, Fred, e a da família? Vamos lá no fundo do pasto, que tem as escondidas. Vamos lá. A da família tá lá, vamos ver. Mas o pior, eu vou lhe dizer, o pior é que ele não esconde, não. Ele faz questão que você Ele monte, de mostra e não mostrar. vende. Ele só não vende, você vai se apaixonar. Isso. E com a Nina foi assim também. Aí eu comprei a Nina, que era mãe da Urca, que foi reservada campeã nacional. Aí a gente conseguiu fazer da Nina a Duquesa e a Dádiva. As duas campeãs em pista, né? Essas duas eu vendi metade, muito bem vendida, mas você vê, de uma mesma égua conseguiu produzir 3 animais excepcionais, bons de pista, a mesma égua com diferentes cavalos. A Urca, o pai era o Paulista, a Duquesa é o Elfo do Porto Azul e a Dádiva é Pé de Ouro. As 3 de pista, ganhadoras de pista. E o que Bom demais. o que mais tá me aguçando aqui, velho, é o prazer, a satisfação de ouvir a sua história, é porque a gente tá contando exatamente, na essência, o que é ser um criador. No pé da letra da palavra. Uhum. É você fazer as famílias, é você idealizar os cruzamentos, avaliar os indivíduos, avaliar a produção. Estratégias. Montar estratégia e assim, muitas vezes, o dinheiro bater na porta, aquele animal falou, não posso vender, porque se eu vender, vai fazer falta no meu criatório, eu não vou conseguir continuar, não vou conseguir evoluir. E dentro dessa linha, eu sei que o seu pensamento das éguas, que a base tem que ser as éguas, mas assim, falando do Garanhão, por exemplo, eu vejo que das visitas que a gente roda hoje o Brasil, graças a Deus, você é um dos áreas que, em número e qualidade, mais tem produtos do Elfo do Porto Azul, né? Além dos proprietários do condomínio do cavalo. Eu vejo que você tem um número muito, muito grande lá no 2B. Você acabou de falar que você tem coberturas vitalícias, né, do cavalo, mas assim, isso se deve a exatamente o quê? Você acredita que hoje o elfo é o cavalo que ele tem que ser mesmo esgotado de uso até o seu último momento de vida, porque realmente é o cavalo da marcha picada, é o Garanhão que hoje você acredita? Isso. Exatamente, garoto. O elfo é o cavalo que colocou a marcha picada no outro patamar, né? De equilíbrio. A marcha picada tinha uma limitação muito grande de posterior, de força no posterior. Virou a chave da raça, né? Virou de boa perna. E o elfo eu acho que corrigiu muito, né? Melhorou muito a qualidade da marcha picada. Então, isso eu identifiquei lá no início também, quando eu comprei a primeira cota de cobertura vitalícia dele. Uhum. Eu comprei 5, aí eu comecei... Aí usei 5 éguas diferentes. As 5 éguas produziram muito bem com o Elfo do Porto Azul. Minhas éguas são boas de produção. Aí eu falei, rapaz, vou investir em mais 5, porque esse cavalo não está errando com égua nenhuma. Comprei mais 5. E aí, continuei usando com éguas diferentes para observar, né, a padronização da produção. E foi confirmando.
Novamente, 100% da produção. Produtos acima da média, todos. É o que eu disse, é o cavalo que não compromete a produção de uma égua boa. O elfo você vai usar com a égua boa e vai ser muito difícil ele não produzir bem. Ele não transmite erro. Né? Ele neutraliza a égua, digamos assim. Na produção das éguas. Você acha que todo Aras hoje, de marcha picada, precisa ter o elfo do Porto Azul dentro da sua tropa? Polêmica essa pergunta, viu? Você acha? Acho que não. Eu acho, viu, Garupa, que é fundamental para quem quer Todo mundo devia dar uma passadinha no elfo? Quem quer evolução em sua tropa é fundamental, porque os filhos do elfo, você compara a produção com os demais garanhões e você percebe a diferença. Né? Você percebe, usando outros garanhões nas mesmas éguas, você vê que a produção dele é superior. Você consegue tirar quantos produtos do elfo por ano? Você tem uma média? Eu tenho que tirar pelo menos 15, porque as vitalícias não são... A meta é 15, né? Cumulativas. Eu tenho que tirar... Aí eu digo ao veterinário, pode fazer aí sem limite, porque... Toca o pau. Aí quando chega 15, eu digo, rapaz, vamos dar uma segurada. E quando passa, você vai pro mercado, compra mais para poder... Quando passa, eu adquiro, muitas vezes na mão dos próprios proprietários. Condôminos, né? Mas você já chegou assim a ter quantos produtos do elfo no ano? 20? 18 foi o máximo que a gente fez lá. Que é um número muito alto, né? Muito bom. Um número muito bom. Porque hoje é o cavalo mais usado, né? Tem uma demanda muito grande. Porque não é só elfo, você deve ter outros. Ali é cota do elfo, fora os que você tá usando ainda, né? Não, e eu tenho vitalícia do elfo, do Iraque, do Gaiato. Beira Rio. E ainda tem um pé de ouro Iraque, em casa. Gaiato 5, ainda tem um pé de ouro e o elfo 2B que a gente utiliza. E aí... Tá gostando da produção? Muito, muito. Quem tá... Atualmente lá no Aras, quem mais nos surpreende na reprodução é o elfo 2B. Nasceram 3 fêmeas dele, são extraordinárias, que você bota no meio dos produtos do elfo do Porto Azul, pai dele, e não ficam nada a desejar. Realmente o cavalo novo, ele está com 4 anos, e a gente começou a usar ele antes de 3 anos para ver ele como seria. É uma genética muito confiável, é o cavalo preto, lindo, o elfo 2B, é filho do elfo do Porto Azul, na egípcia da pipoca, que é livre de elite, e ele está confirmando isso na reprodução, nessa consistência genética que ele tem. Ele é um bom indivíduo. Ele está transmitindo. É um excelente indivíduo. Está transmitindo para os filhos realmente com muita qualidade. O PP, eu fiz um vídeo montado nesse cavalo. O Instagram chega travou de tanta visualização. É um cavalo. Verdade. Tu lembra? Até hoje chega lá curtida. Eu fiz colaborado com Aras 2B no Instagram. Velho. Brutal. E assim... Chegou proposta no cavalo, ele não vendeu porque a proposta... Mas você sabe, garoto, como eu disse, eu agradeço sempre muito a Deus, porque eu acho assim que Deus olha para mim com bons olhos. Graças a Deus. Eu li um livro uma vez que dizia que o maior poder do mundo... Tem o poder executivo, legislativo, judiciário, o poder econômico, o poder da fé. Mas o maior poder do mundo é a graça de Deus. É você ser bem visto aos olhos de Deus. E eu acho que eu sempre tive. Que você fala, tem estrela pro cavalo. Mas com tudo em minha vida, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus, porque todo projeto que a gente inicia é muito bem sucedido. Então, isso aí, na criação também, para mim, eu acho que foi fundamental. E o Elfo 2B, eu tenho essa intuição. Parabéns. Eu tenho essa intuição que ele vai ser um excelente reprodutor. Como você falou, no shopping agora a gente, por insistência de... Gordinho, porque Gordinho gosta de vender. De vender. Abraço, Gordinho, meu parceiro aí, amigo. Um abraço para Gordinho. Disponibilizou 50% do elfo. E como você falou, eu achei uma excelente proposta, mas preferi não vender. Porque em meu coração não estava assim, aquela vontade de vender 50% dele. Não era o momento. Eu vendi ele novinho, 50%, quando era potro. Para Aras Passarga, da Marlon. Depois, rapaz, ficou em minha cabeça, rapaz, eu vou comprar de volta, eu tenho que comprar de volta esse ponto. Comprei de volta os 50% que eu tinha vendido. Deixa ele lá quieto. E tá lá com a gente. Quando a intuição fala alto, você vota o negócio. Tem que ouvir. Ô, Fred, eu queria lhe parabenizar, porque eu achei você muito precoce na sua criação, assim. O amadurecimento chegou muito cedo. Você falou que tem 10 anos, mas não
necessariamente os 10, porque você ficou em registro com um código na associação e não criava tanto. Então, vou botar aí 7 anos, 8 anos. Suas estratégias. Você é muito, muito maduro, assim, muito precoce. Amadureceu muito cedo na raça. Os resultados, né? A forma de pensar. A forma dele de pensar é muito, assim... muito realista, né? Ele é palpável, assim, as estratégias dele. Não tá pisando na lua, né? Tá muito... É feito por sonhos, né? Parabéns, velho. Parabéns de verdade, de coração. Parabéns, assim. Não é todo criador, em tão pouco tempo, que pensa como você pensa. Eu vi você, seu jeito. Não sei se você vai concordar comigo, acho que sim. Mas você falando assim, lembra muito a Duda Beira-Rio. A forma de conduzir, de condução, do início, de ingressar. Logicamente, Duda já começou um pouco mais pensando no que ia fazer e você ainda foi mais na cavalgada, mas depois você amadureceu muito rápido. Então, parabéns, de verdade. É difícil você ver criadores assim. Começou certo, obrigado, né? Obrigado. Eu agradeço. E realmente, Davi, agora sim, tudo que a gente faz na vida tem que procurar, antes de começar, o conhecimento, né? Perfeito. Quando comecei a criar, me associei, eu li muito, assisti muita coisa. E outra coisa que também eu observo muito, eu adoro ir para exposição, adoro. Mas eu gosto de ir na exposição para aprender. Ele me falou isso. E o principal, coisas que ninguém faz isso. Conte aí o que é que você faz no julgamento, qual é o melhor momento do julgamento, você gosta de parar por quê? Me fale. Isso, eu gosto muito de ouvir os comentários, tanto da morfologia, que eu vejo que é uma coisa que até o pessoal deixa de lado, despreza. Não, aquilo ali é fundamental num processo de seleção, de criação. Você ouvir os comentários e procurar fazer isso em casa, filtrar os animais, essas qualidades morfológicas que vai interferir na marcha, no andamento, no diagrama, você tem que procurar colocar isso na sua tropa. E eu ouço muitos comentários de morfologia, eu acho fantástico. Tem alguns árbitros aí que são referência, que dá prazer se ouvir na morfologia e na marcha, então, né? Nem se fala aquele comentário dos 7 animais, o comparativo de um com o outro, porque um é melhor que o outro. Isso aí instrui bastante e permite, foi fundamental para a nossa evolução no criatório. É ali que você vê o que você precisa melhorar, né? O que é que faltou que você precisa botar no animal. Sem dúvidas, sem dúvidas. E isso é uma fala muito realista de Fred, porque assim, você é um cara muito bem relacionado, comunicativo, a gente vê você sempre nas exposições, a gente conversa, mas quando tá chegando na parte ali dos resultados, entra os animais na categoria, ele sempre tá no lugar ali recuadinho, prestando atenção, focado no que tá acontecendo, né? Ouvindo. Isso, com certeza. É uma coisa também que eu aprendi. Às vezes você fica só olhando pro seu cavalo ali na pista, não vê o dos outros. E não vê os outros. Isso, no início, eu sofria com isso. Quando dava o resultado, eu falava, rapaz, o animal estava tão bem. Mas você não viu, não deu tempo de ver o outro. Porque esse miserável botou lá pra trás. Era baixo. Eu olhava no comentário e falava, rapaz, o cara tem razão. Os outros estão melhor que isso aqui. E hoje não, a gente vai pra pista, eu me isolo para ficar ali observando o meu e os concorrentes, né? Pra gente ter um julgamento mais acertado. Mais justo, né? Isso. E de fato é uma sala de aula aquilo ali, porque às vezes, como ele falou, tem gente que vai, cada um com seu objetivo, a gente tá aqui pra criticar, tem gente que vai curtir, beber, mas a pessoa, se for pra ali focado em aprender e dizer assim, eu quero aprender, acho que não custa a sala nada, de aula. Não custa nada Isso. você, como proprietário do animal, dar uma paradinha ali no camarote, na hora do comentário do animal, parar pra ouvir, né? Eu acho que não custa nada. Não, com certeza, né? Na verdade, os caras estão lhe dando uma aula ali gratuita, velho. De muita qualidade, muito conhecimento. Perfeito. E muita gente não está aproveitando essa oportunidade. E tem gente que para pra ouvir e não aceita, né? Ainda tem esse detalhe. Não concorda. Exatamente. Aí faz se miserável. Mas no bom sentido. Não, lógico, eu não jogava praga nos árbitros, não. Fredão, a gente esqueceu de comentar uma doadora, que é a Shakira Vezes Prados. Que você tem 3 filhas do Lampião e tem a Shakira, que já não é Lampião. Mas o porquê da importância dessa égua, como ela chegou e o porquê por que ela é doadora? Shakira veio na sequência, né? A gente adquiriu a Fada, outras éguas e essa potra, Shakira. Aí, se eu não me engano, foi 2017, nossa segunda nacional levou ela. Ela foi primeiro prêmio nacional de marcha.
Já em sua mão. Em minha Era mão, certo. era 100% nossa. Mas sempre gostei muito dela. Uma tinha genética muito boa, ela é filha do Meirelles Oceano, numa filha da Engraçadinha Verde lá de Márcio, que é uma égua muito boa. Eu comprei ela por causa da avó. Essa Engraçadinha era égua extraordinária lá de Márcio. Você conhecia? Sempre com esse hábito de olhar a mãe, né? Mãe, vó. As mães. O animal tem que ter boa mãe. Tem que ter uma boa mãe. Eu queria mandar um Perfeito. abraço para um cara aqui, que é Zé Augusto, que é o técnico, e ele que me ensinou isso. Ele falou, Davi, quando você for comprar uma égua, você olha a mãe e olha a avó. Principal coisa que tem que fazer, olha a mãe e olha a avó. Um abraço, seu Zé. Um abraço, Zé. Zé é Tamo uma junto. pessoa extraordinária. Nosso serviço lá de registro, sempre desde o início com ele, e até hoje não abro mão de fazer com ele, exclusivamente com ele. Inclusive, convidei ele e ele disse que vem. Opa, Pelo agora podcast fiquei feliz. Machador, ele disse que viria. Ah, vale a pena. É uma pessoa Uma enciclopédia do cavalo, aquele homem. conhece muito, e ele Demais. conhece lá os animais. É filho de quem? Filho de tal e tal. Ah, rapaz, eu conheci a mãe, o avô, tal, tal. E nos passa também muito conhecimento. E outra coisa, é um técnico sério e rigoroso. Direito. Já recusou registro de animal nosso lá, Fred. Esse animal não se enquadra, não tá bom. E por isso mesmo que você chama ele, porque você sabe que ele tá... O técnico, eu acho que o trabalho principal tem que ser esse, alertar, abrir o olho do criador e tá promovendo essa evolução na raça. Falar a verdade. É. Falar a verdade. Se você sai Com E certeza. ele fala, a gente tem intimidade, ele fala, olha, Davi, ele é muito... Quando meu pai vai muito com eles se dão muito bem. E ele fala, e meu pai dá espaço para ele dar as dicas mesmo. Zé, o que é que você acha? O caminho é esse, assim. E ele fala, dá a opinião dele, da forma dele. Ele é um cara muito respeitoso na dele, Isso. tranquilão. Mas fala e a gente ouve muito ele. Ouve muito. Lá- É um lá nome a respeitar na raça. Lá é da mesma forma, e quando ele recusou o registro, foi uma potra nossa lá no início também da criação. Eu falei, não, Zé, eu lhe agradeço. Pode deixar, eu vou vender aqui como animal sem registro, mas o que eu quero que você faça em nosso criatório é isso. O que não se enquadrar, o que não tiver no alto nível aqui, pode recusar que a gente vai descartando. E não vai nem a marca do Aras. Não. Saiu o erro ali, foi um erro, como você falou, vender sem registro e procurar acertar agora. Como animal, ele vai servir para uma determinada função de uma outra pessoa, um animal mais barato. Conta, Sim. explica o motivo da venda, o porquê do valor, explica, fala a verdade. Vai ter público para todos. É isso que eu ia falar, tem sapato pra todo pé. O principal no comércio do cavalo, acho que como todo, é a transparência, né? É você direcionar justamente pra quem vai servir. Rapaz, porque a gente vê, às vezes, criador que não aceita esse tipo de coisa. Às vezes não, muito. O técnico de registro recusar o registro de um animal. E esse cuidado é principalmente um garanhão, né? Que é o cavalo que você vai usar em várias éguas. A responsabilidade é grande. Demais a raça. Os técnicos têm que ter um critério muito grande para se registrar um garanhão. Porque tinha que ser realmente a exceção da exceção. Para liberar aquele cavalo, para dar continuidade no Larga Machador. Exatamente. Tinha que ser a exceção da exceção, o cavalo registrado como garanhão. Tinha que ter todas as qualidades, não ter nenhum sinão ali para ele ter esse tipo de registro. Concordo. Porque com isso, você iria promover uma evolução da raça de forma muito mais rápida. Com certeza. Se a gente colocar aqui pra comparar uma égua, na vida inteira dela, por mais fértil que seja, com a tecnologia de embrião, ela deve fazer aí de 1 a 5% Foi o no que máximo Chiquinho falou aquele dia aqui. dos filhos do que um garanhão pode fazer, né? Se a gente for colocar o Joelfo tem mais de 3 mil filhos registrados. Não. Se a gente colocar a maior doadora da raça, deve ter 30. Se você botar no máximo, entendeu? no ano que um garanhão pode fazer de filhos e o que uma égua pode fazer de filhos é absurdamente maior. O garanhão, ele pode ali... Exatamente. 200 éguas. Exatamente, é esse o ponto. Por isso que tem que ser mais rigoroso mesmo, né? Com certeza. Mas voltando pra Shakira, a gente tava nas pistas lá. Sim, isso. Aí ela foi primeiro prêmio nacional e a gente começou muito boa, né? A primeira vez nacional já ganhou o primeiro prêmio de marcha. Sim. E nós, aí, na compra que eu fiz com o Márcio lá, ele ficou com óvulo, ele produziu com o Baraque, deu a catuaba, uma égua muito boa que saiu e ganhou algumas pistas. Nós fizemos já 3 produtos dela. A Eva é a que fez pista e ganhou muita pista esse ano. A Eva 2B. A Eva foi que você vendeu 50% pro Baipendi agora, né? Foi 33% pro 33%. Isso. E os outros filhos dela lá são extraordinários. É uma égua também que está nos chamando muita atenção na questão reprodutiva, né? Vai ser uma mãe de exceção.
A Shakira. A Shakira. E isso é a que veio de uma mãe boa e de uma avó extraordinária. Consistência genética. Marcha em cima de marcha. Top, hein? Eu acho que ele tá falando, e aqui eu vou trazer uma parte de outro podcast que foi com o André Quadros, que ele citou sobre a predominância, a prepotência genética, né? Você ter marcha em cima de marcha. Eu acho que o que o Criatório 2B hoje tá fazendo é isso. Você tá selecionando mães que já têm uma genética já de marcha ali e colocando com cavalos para fazer indivíduos que cada vez mais tenham genética cruzando marcha com marcha. Isso, com certeza. E isso aí a gente segue desde o início, né? No popular, a gente procura cruzar o bom com o bom. Perfeito. Eu vejo muito isso no meio até das pessoas que estão iniciando, de usuário. Rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar um animal caro, mas eu vou comprar. Eu tenho uma égua, normalmente uma égua ruim em casa, assim. Ruim assim, que não tem toda essa qualidade. Ele fala, eu vou investir numa cobertura do elfo e botar, que eu vou ter um produto top. Isso dificilmente vai dar certo. É muito difícil, né? O cavalo não vai... Caso de exceção. E esses produtos seu do elfo? A gente tá falando muito do elfo, da produção do elfo. E esse produto seu do elfo, qual é o planejamento? Qual é o cavalo que você... A gente já tá fazendo lá muito. Aí a gente tá usando o Iraque e o Gaiato. O Gaiato. Sempre eles três ali, por enquanto, né? Isso. Até chegar um novo. Exatamente. Eu acho que hoje são 3 garanhões que representam muito bem a marcha picada. Eu concordo. São 3 cavalos extraordinários, né? Como indivíduo, de genética boa. E eu acho que vão contribuir muito aí. O elfo já não tem necessidade de provar nada. Esse podcast tá muito tranquilo. Mas você quer fazer polêmica? O Iraque e o Gaiato, eu acho que vão... O Iraque, essa nacional aí, já foi muito bem o resultado dos filhos. E desses garanhões que ganharam na nacional esse ano, tem algum que você usaria? Você concordou com o resultado? Algum desses você usaria? Tem um X que eu gosto bastante, talvez usaria, ou ainda não. É muito cedo para falar. Não. Eu até adquiri algumas... Não vitalícias. Tem o Nero, tem o próprio Gaiato, tem o John. Eu adquiri algumas coberturas do Fuzil. Fuzil. O Fuzil já tem um sangue mais aberto para a genética lá de casa. O Fuzil é o Iraque na Caprichosa. GLJ. E é o cavalo que foi grande da raça, né? Ele foi campeão de marcha, categoria, e é o grande da raça. Fuzil do Pichal. Isso. É um cavalo que eu vi também, Potrinho, quando eles fizeram a live, que venderam as coberturas. Ali eu já tinha gostado muito dele. E na Nacional, as pistas que ele veio fazendo, né? Foi campeão dos campeões em algumas pistas. E na Nacional gostei muito também. A gente vai usar um pouco dele Bacana. Lá também. Pra testar, né? Nas éguas. Deu uma dica, foi falando nomes aí aleatórios pra ver se soltava e saiu. E saiu. Não, mas o bom é que ele fala naturalmente, né? Com certeza. A gente tem que enaltecer o que é bom, né? Valorizar, né, Fredão? Com certeza. Independente de ser de nossa propriedade ou não, acho que a raça se ajuda dessa forma. Isso. A gente tem que buscar o bom com o bom. Mandar um abraço aí para os proprietários que a gente comprou vitalício, são todas pessoas extraordinárias, Gustavo, Alfredo, bom demais. Doutor Aurino. Qual é o plano para o CBM de 2023 aqui em Salvador, nessa terra maravilhosa? Graças a Deus o CBM é aqui esse ano. Todo mundo tem que viajar, né? 5 quilômetros de casa. Para não ter que viajar para São Paulo. Todo mundo pertinho. É uma coisa muito boa, né? Ter o CBM aqui em Salvador. Não precisa ficar 20 dias lá antes, esperando. Isso. Se aclimatando. E Salvador é uma cidade muito boa, né? Todos os criadores gostam muito de vir para cá, tem uma estrutura muito boa, o parque é muito bom. É uma cidade turística também. A gente tá lá em casa reformulando o time de pista. Nossas éguas, animais de pista, rapaz, pré-nacional. Aí eu vendi uma cacetada. 5 éguas de pista, do time de pista. Né? Mas com certeza o 2B vai estar no CBM. Sem dúvidas, a gente vai ir pelo menos com 5 animais novos, né? Do time reformulado. Vai aquela potrinha que... Mas isso é bom, vamos... Sangue novo, potrinha... né? Pra ver, testar. Isso. Aquela potrinha que você recusou aquela proposta. Vamos estrear a Felícia, 2B Eguinha Júnior. Vai fazer idade bem próximo do CBM. E a gente vai levar. Bacana. Entre outros animais, tem essa irmã própria da Divina Dama, que nossa intenção também é levar. Estrear também. Nos veremos lá, desejo sucesso.
Com fé em Deus. Antecipado já. Com fé em Deus vai dar tudo certo. E aí essas éguas de pista não vai com a gente pro CBM, mas vai com os sócios, né? Sim. Aí vai uma 5-2B com sócios que foram vendidos e entregues na Nacional. Então vai ter 2B na exposição, sendo você expondo ou não. Vai ter a gente expondo e os sócios também, mas vai ter Animal 2B, vai ter alguns. E que esteja não só na exposição, mas também na rampa, né? Com fé em Com Deus. fé em Deus. Bacana. Pepe, 1 hora de podcast. Precisamos dar uma paradinha agora para agradecer o patrocinador oficial do podcast Machador, Dudinha. Tríplice Performance. É isso aí. Um dos veterinários mais fortes do Brasil. Ele que teve agora um N de animais com resultados expressivos na raça. Muito expressivos. Na 40ª Exposição Nacional só dava homem lá com a bandeirinha na rampa. Graças a Deus. Parabéns pelo trabalho, Dudinha. Forte abraço pra você, meu irmão. E sucesso aí na trajetória. Dudinha, Tríplice Performance. Um abraço e obrigado pela parceria. Tamo junto sempre aqui. Excelente profissional, Dudinha. Já faz muita coisa pra gente lá e sempre com muito resultado. Aproveito para chamar o pessoal que entrou agora ou que está assistindo o podcast para curtir, para comentar, para compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, porque pra gente é muito importante, pessoal. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 19 horas e sem vocês não somos nada. E sem a graça de Deus também. Com certeza, na nossa vida. É isso aí, meu sempre. velho. Fredão, Eu tenho uma pergunta-chave antes, mas faça a sua aí, porque eu tenho uma aqui, a minha é bem objetiva. Eu não vou apertar o meu nome, é bem tranquilo, responde tudo direitinho, mas eu vou fazer uma pergunta, fique muito bem à vontade se você não quiser responder, mas a pergunta é com sim ou não. Hoje o Aras 2B dá lucro? Dá. E realmente não é fácil um Aras dar lucro, retornar. No início é só investimento. Só investimento, você tem que fazer, montar seu criatório, suas éguas, garanhão. Mas a gente, graças a Deus, como temos um bom resultado, nossos animais, a produção, hoje a gente tem um evento anual de vendas, que é esse shopping, né? A gente já vem uns 3 anos aí fazendo. Antes eu vendia o ano todo, aleatoriamente. Mas é uma coisa. Você retém, para fazer o shopping? Ultimamente eu tenho feito isso, tenho segurado para vender. De uma vez só. Isso é bom que faz a carteira também, né? Você vende uma época, fica um valor. Isso. Aí, normalmente as vendas são 36, 40 parcelas e você vai ano a ano aumentando esse volume. E graças a Deus, hoje o Aras a gente consegue. Que bacana, parabéns. E tem uma retirada também de vez, né, dos animais ali, já diminui as despesas. Isso. Inclusive, lhe agradecer que essa semana nosso caminhão foi lá, fez retirada já de 4 animais aí do shopping. Então, o homem dá preferência dos nossos serviços, indica. Bom demais. Então, agradecer com por isso. certeza, o Garupa, além de assessoria, o transporte é extraordinário. O caminhão novo, animal super bem tratado. Com seguro top, da Salvador Seguros. Isso. Eu vou lhe contar uma história de garupa e desse caminhão. Meu Deus. No shopping de venda, ele me arrumou um cliente lá. Aí quem faz nossa cobrança é o pessoal da Potencializa. Gente abraço, Rodrigão e Ivan. E aí o pessoal falou, olha, Fred, a ficha desse cliente aqui não passou 100%. Aí Garupa falou, venda que eu garanto o pagamento. Eu falei, olha, Rodrigo, pronto, o Garupa garantiu aqui, pode vender, que o homem tem crédito. Rapaz, o Rodrigo falou, tudo bem, deixa eu dar uma palavrinha aí com o Garupa. Aí ele falou com o Garupa, falou, Garupa, mande o chassi e o DUT do caminhão para botar aqui no contrato. Rapaz, ele pulou lá. Falou, não, de jeito tudo garantido, porra. Eu pagava a parcela, rapaz, pelo caminhão. A parcela era baixa, ele ficou com medo. Cancelou a venda, foi? Não, de jeito nenhum. O cliente era ponta firme. Eu falei, mas... Porque pra gente chegar pra garantir, fora as brincadeiras, pra gente chegar pra garantir, porque realmente o cara é ponta firme, tem que valer né? a pena. E se o cara, a gente garantir e o cara der errado, a gente tem que honrar a palavra, né? E hoje em dia, às vezes, por causa de uma bobagem, você fica sem pagar uma conta de energia, esquece lá. Às vezes de uma propriedade que tá lá fechada. Ou que tá alugada. Negativa seu nome, né? Exatamente. E aí você tem que...
E aí, essa parte, falando até da assessoria, não só do Garupa, mas eu acho que o feeling do assessor, uma das funções é essa, ter a avaliação do cliente, porque o criador que está lá na ponta, ele não conhece muitas vezes o cliente que está comprando. Então, se fosse talvez só pelo cadastro, naquela venda, você não permitiria. Mas como eu dei a palavra, Fred, é um cliente ponta firme, né, tem um histórico comigo, compra muito, conheço de perto, certo? É um cliente que tem uma estrutura financeira boa e, acima de tudo, independente do cara ter dinheiro ou não, é a palavra. Uhum. Se o cara tem a palavra, honra a palavra dele, se ele faltar dinheiro, ele vai chegar pra você e vai devolver o produto aqui, ó. Tome de volta aqui, me desculpe pelo transtorno, mas ele não vai te dar o calote. Então era um cliente desse. O cara que é direito, ninguém tá livre de se apertar, de passar por um problema, uma dificuldade financeira. Com certeza. Mas o cara que ele é direito, ele passa pelo problema, mas não atrapalha ninguém. Entendeu? Exato. Eu já tive casos de clientes super direitos, me ligar, Davi, eu me apertei, minha filha faz a faculdade, é medicina, tal, assim, é muito caro. Não lhe atrapalha. Um cara desse, você até dá uma chance. Não, segura aí, vá. Mas tem cara que se aperta, não devolve, não resolve, não paga. Então, tem um A e tem um B, né? Mas Fred quis tomar logo o caminhão pra botar de garantia. Não, sem dúvidas. E às vezes as pessoas falam muito do lado negativo que tem, né? E realmente tem, às vezes, pessoal que engana na hora de vender, de comprar. Mas é uma coisa, por exemplo, que eu gostaria de falar bem aqui, no meio do Manga Larga Machador, são os compradores. Rapaz, nossa inadimplência lá beira zero. Graças a Deus. É uma coisa que realmente o pessoal... Você atribui isso a quê? Sorte ou tem o seu crivo é... Olha, lá, como eu falei, a gente tem a assistência jurídica, né, financeira da Potencializa. O que ajuda também, né? Porque você formaliza tudo, tem as garantias. Sim. Mas eu acho que eu atribuo ao seguinte, que o pessoal realmente que está comprando, que está criando, não está mais brincando com aquela responsabilidade, eu vou comprar um cavalo para ver e se não der certo eu não pago. Não, isso lá realmente não acontece com a gente há muito tempo. Concordo com você, Fredão. E acho que é o trabalho dos meninos de Rodrigão e de Ivan, um trabalho muito bem feito da Potencializa. Inclusive, mandar um abraço, parabenizar eles por isso. E não puxando sardinha. Não, e ele deveria ser o patrocinador aqui. Vou apertar sua mão agora. Eu concordo. Porque ele fechou o patrocínio com a gente, depois ficou de me mandar a marca, não me mandou a marca, e aí... Tô lhe esperando, viu, meu patrão? Aqui, a Fred deu logo o recado. Como é que ele optou por patrocinar nacional? Viu o homem na tela lá 1000 vezes. Vai porque o homem é grandão. Miudinho, porra. O homem é grandão. Agora, assim, não puxando sardinha pra assessoria, mas eu acho que esse ponto que eu toquei da avaliação, hoje eu falo sempre, você entrar como assessor hoje na raça, eu acho que é até fácil. Eu acho que o difícil é você se manter. E acho que o que mantém você é a credibilidade. A forma com que você trabalha. Então, se você tem um índice de venda grande e atrás desse índice vem um índice de inadimplência, você queima e sai. Então, acho que a avaliação do assessor, que é quem está ali na ponta, que conhece o cliente, eu particularmente dispenso 10 a 15 propostas no dia, que são de pessoas que você não tem uma referência e que você vê que seria um possível golpe na internet, entendeu? Não, e aqui, Cadu, eu queria fazer um elogio em público. Você... se eu não me engano, eu já comprei animal com você e já vendi vários. Os dois lados, né? Nunca tive nenhum tipo de problema. E outra questão, isso que ele falou antes daqui do podcast, eu não vendi o animal porque era encartado e o cliente queria um animal natural, e aí eu já saí da venda. É uma pessoa super honesta, fala a verdade, e tanto em nossas vendas lá, ele procura saber o animal para fazer a indicação e dar as características realmente corretas. E isso é o assessor realmente que vai ficar no mercado, né? Tem o histórico do cliente, não lhe bota numa... Porque eu já tive casos lá, e o cara vender sem a menor responsabilidade. Meu amigo. Vendeu, pegou a comissão, o cara deu cano depois, sumiu, o animal sumiu, e o assessor a gente não encontra, né, para querer dividir a responsabilidade do negócio. E com garupa, não. Já fiz vários negócios, sempre muito bem sucedidos, com muito critério, com muita honestidade, principalmente para os compradores. Então, bom parabéns, demais. E você é um assessor que... Fredão, obrigado, velho. Obrigado de verdade. Confiança. Isso, acho que só enaltece mesmo a vontade de continuar no caminho certo, né? Dá a confirmação pra gente, vindo de um criador como você, que
tem importância na raça. Obrigado de coração, irmão. Obrigado mesmo. Nada. E aí? Perfeito. Top. Acho que é melhor encerrar esse podcast antes que eu chore. Vamos encerrar, que o senhor tá cheio de água aí. Pessoal, Fred, obrigado pela presença. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Foi muito enriquecedor esse podcast, foi top. Eu gostei de verdade mesmo. Eu já falei, não vou repetir o que eu falei no meio do podcast, mas eu acho que você está no caminho certo. Apesar de você ser mais experiente do que eu acho que eu posso lhe elogiar nesse sentido. Mais experiente, porque se for de idade, não. Acabou agora. Também eu tenho certeza que o 4x4 tem muito mais tempo do que a gente. Mas, assim, você hoje mostrou um lado que eu não conhecia, que é, assim, essa organização, uma tropa madura, assim, bem muito... Gostei demais, não vou ficar falando, que não vai ficar muito melação aqui. Eu tô sentindo que você realmente se emocionou de verdade com o formato da criação dele. Você sabe que quando a gente chega nessa parte de administração, de gestão, de controle de venda do comercial, eu me amarro muito nessas... De retorno financeiro, lucro. Assunto, em clima, eu gosto muito desse bate-papo, assim. Por isso que eu trago muito pro pessoal, porque tem muita gente que tá em casa, que tá começando ali e precisa dessas dicas. Ninguém dá não, velho. O cara, às vezes, viaja, vai em fazenda, vai aqui, vem ali e não aprende essas coisas. Toma na cara. Vai ali tomando, perdendo, comprando, vendendo, comprando refúgio, tomando pau. Na hora de vender, olha como você falou, no começo eu vendia e tinha problema. O problema, o cara tem problema, faz um aras, monta um trabalho da zorra, na hora de vender, inadimplência, não recebe. Davi, isso que você falou, era uma revolta. Eu falei, rapaz, eu tô investindo, fazendo tudo certinho, vendo... E o cara aí dá um golpe. Você entendeu? Então, tudo Joga isso para quem fora. Tá começando. O cara ouvir você falar, o cara, é assim, o caminho é esse. Vou para Potencializa, vou para JP Investimento, meu amigo João, um abraço. Então, o cara consegue já direcionamento. Antigamente, quando a gente vendia cavalo há 10 anos, 10 não, mas há uns 12 anos atrás, não tinha contrato. Você só tinha contrato quando era pela leiloeira, que aí tinha promissória, tudo, mas em aras... Ninguém trabalhava com contrato. No início eu lembro dessa fase, mas mesmo pela leiloeira você tinha um contrato, mas não ligava não garantia nada, entendeu? A leiloeira, algumas delas que sempre tem as exceções, né? Se preocupava com a comissão. Agora as suas parcelas, meu amigo. Você isso Eu falo sempre, o contrato é só a formalidade. O que importa é a personalidade de quem você está vendendo. É a avaliação de quem você está vendendo. Concordo, esse tema é polêmico, mas com o contrato ele dá embasamento jurídico para pelo menos se o cara não lhe pagar, você ir lá e pegar seu animal de volta. Não, perfeito, mas o que eu tô falando... Antigamente, se você vendia esse contrato... O cara ficava elas por elas, o cara podia até dar uma queixa que você entrou na fazenda dele e roubou o animal, que pegou, invadiu. Não, você com um advogado, ele manda o oficial de justiça recolher o animal, você vai lá, recolhe numa boa. E isso aí, Davi, que você falou, é muito importante essa dica para o pequeno criador, quem está começando, venda com assessoria jurídica. Exatamente, é o melhor caminho. Vai lhe ser barato pagar o serviço da assessoria jurídica para fazer o contrato, para consultar boletos, o cliente, receber, consultar, fazer toda essa parte de pesquisa e lhe fazer o repasse. Isso é como eu falei, a inadimplência hoje lá, nossa, graças a Deus, é quase zero. E foi depois que a gente iniciou com a Potencializa. Com a gestão da Potencializa foi que a gente conseguiu atingir esse número aí. No início era desse jeito. Esse podcast tem que ser patrocinado pela Potencializa. Não. Eu não vou aceitar, não vai voar. Quando eu sair daqui, eu vou ligar para Rodrigão, fique na sua, fique tranquilo. Manda o Pix aí. E vou botar a marca na tela. Não, agora sim. Quando você ligar, cara, fale com ele, Rodrigão, esse mês não cobre comissão de Fred não, porque falou muito. Quem vendeu foi o Fred. Boa, deixa comigo. Agora, só para esclarecer, eu não falei sobre ter ausência de contrato, não, pelo contrário. Desde quando eu iniciei na assessoria, como o Fred falou, eu sempre fui o cara que indiquei assessoria jurídica, porque tem que ter, não tem como você fazer uma venda sem contrato. A questão que quando eu falo se você não fizer uma boa avaliação, você vai dar um trabalho para a assessoria jurídica ali, e que no final das contas o contrato vai ficar obsoleto, porque se esse cara sumir no mundo,
não tem pra onde você correr, entendeu? Você tem a garantia jurídica, mas você precisa também ter a garantia física do animal, da localização da pessoa e da personalidade dela. Acho que é um trabalho em conjunto e que os meninos da Potencializa fazem muito bem feito. E parabéns a ele, que os homens tá grande, viu? Tão grande. E eles têm, não só ele, mas todos os outros, né? Vários serviços agregados. Também é bom pro criador saber, garupa. Hoje você fez uma venda e quer antecipar os recebíveis, eles calculam o risco lá e lhe antecipa. Mesmo? Pois é. Viraram a Factory. Rapaz, oferecimento podcast Área 2B Potencializa. Gestão de agronegócios. É uma coisa que dá oportunidade também para quem está começando, muitas vezes, investir. Tem um respiro, né? Precisa comprar outros animais e tal, fez uma venda, antecipa, já investe ali em outro. Capital de giro. Consegue avançar de forma mais rápida com sua criação. Isso é bacana demais. Não sabia disso. Parabéns, vocês estão... Estão estourados. Rodrigão e Ivan, vocês estão estourados. Só falta patrocinar o podcast Machador, né? O resto tá tudo certo. Meu patrão... Eu quero ver se ele não vai ser patrocinador. Eu mudo o nome de Fred se no próximo podcast não tiver a marca da Potencializa. Quero ver, viu, Fred? Vai tá. Fred já ajudou aqui. Fredão, pra gente encerrar, eu queria deixar com você a palavra para você dar uma dica para as pessoas hoje da raça, para os criadores, para as pessoas que estão entrando, os novos criadores. Eu acho que o podcast em si de hoje foi uma aula, mas algo que você coloca como uma cereja aí desse bolo para a gente poder finalizar. Garupa, eu vou deixar uma dica, assim, que foi minha experiência quando comecei. Né? Não se preocupe com volume, com quantidade, em comprar muitos animais. Não, muito pelo contrário. Comece bem pequeno, com poucas éguas, mas com muita qualidade. E principalmente, se preocupe com a égua, a reprodutora. Porque o garanhão, nós temos os garanhões consagrados, né? E você começando pequeno, com uma égua de confiança, é muito difícil você errar na criação. Né? Perfeito. Porque eu, quando comecei, errei. Eu fui no volume, no início, eu adquiri pouco, aí depois falou, rapaz, vou aumentar a quantidade de éguas. E saí adquirindo algumas éguas, onde eu não... Eram bons indivíduos, mas... Acabou perdendo o padrão. Isso. Não fui na questão genética e tal... Mas também, graças a Deus, que rapidamente eu consegui percebi enxergar isso e limpei tudo, vendi tudo. E aí comecei da forma que eu estou dando a dica hoje. Pouco, mas com muita qualidade nas éguas. E é essa dica aí que eu deixo para começar. E foi a Show dica. De bola. Parabéns pela sua criação, parabéns por esse podcast. Obrigado por estar aqui. Tenho certeza que foi um dos melhores podcasts que a gente fez. E falo isso abertamente. Parabéns, de verdade. Fazer mesmo, a hora voou. Obrigado, já tá quase 1h30 de podcast aí e voou. Parece que foi agora que a gente começou. E parabéns, velho. Obrigado pela sua presença. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço e parabenizo a vocês. Como eu disse, foram pioneiros. Eu lembro quando vocês lançaram aqui o podcast. E isso é muito engrandecedor para a raça. É muito bom, ajuda bastante em todos os aspectos aí. A raça, comercialização, enfim, né? E muita informação também para quem está começando, para o usuário que quer virar criador. Eu tenho assistido alguns podcasts de vocês, quase todos, na verdade, e sempre tem muita informação interessante. Parabéns mesmo, de verdade, e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Perfeito, meu irmão. Obrigado. E você que está em casa, gostou desse podcast? Curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais, porque estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, se Deus quiser. Um abraço, até segunda que vem. Valeu, turma. Valeu, turma. Tamo junto. Um abraço. Valeu.